Oi, pessoal! Espero que todos estejam bem tranquilos em casa, estejam todos muito bem. Vamos lá para a nossa próxima aula de história? Agora é a parte 2 do capítulo 5, tá bom? Olha lá, a gente vai continuar falando sobre meios de transporte. A gente falou na aula anterior sobre as liteiras, sobre os escravos que levavam essas pessoas, né, nas suas cadeirinhas bem aconchegantes e tranquilas. E a gente falou também que as pessoas precisavam se deslocar e que nem existia isso no Brasil na época que os índios estavam aqui, né? Antes dos portugueses chegarem, né? Depois que os portugueses chegaram foi que a gente teve aí o início desse transporte de pessoas e cargas pelo país. Aí a gente começa a falar que com o passar dos séculos, os meios de transporte eles precisaram mudar, né? A gente sempre tem uma evolução aí dos produtos e isso também serve para os meios de transporte. Eu coloquei aqui 2 exemplos que vocês têm no livro de vocês, que o primeiro é a charrete. As charretes eram veículos de deslocamento de pessoas em viagens curtas. Eram puxadas por cavalos, tá? Elas podiam ter 2, 3 lugares até, e também, assim como as liteiras que a gente viu anteriormente, só quem tinha lá no início, lá da época de colonização do Brasil, quando os portugueses chegaram, só quem tinha charrete era gente muito rica, tá? Não era qualquer pessoa que tinha uma charrete, até porque eles precisariam da charrete um cavalo. E aí a gente vê a primeira mudança. Não eram mais os escravos que puxavam esse meio de transporte, tá? Agora, nessa época aqui, a gente já tinha ali libertado os escravos e agora os animais é que faziam esse transporte de pessoas e de cargas, tá? E a gente tem, eu coloquei ali outro exemplo que é o bondinho. Ainda existem alguns bondinhos no Brasil. E eles eram veículos que se deslocavam sobre trilhos e eram movidos por animais, mas depois passaram a ser movidos pela eletricidade. Ali no bondinho, vocês vão ver que na imagem tem muita gente. Ele consegue, diferente da charrete, ele pode levar muita gente. E aqui no Brasil, eles foram colocados principalmente naquelas cidades ou naquelas regiões que eram montanhosas. Então as cidades, ele saía da parte de baixo da cidade e subia ali para a parte alta, né? E já ajudava o pessoal, inclusive, que não precisava subir ladeiras, descer ladeiras, subir serras e descer serras. O bondinho ajudou muito nisso, tá? Bom, e aí a gente começa a ver mais uma evolução desse meio de transporte. A gente viu lá que quem transportava primeiro eram os escravos, depois a gente viu que quem transportavam eram os cavalos, que faziam a força, né, para transporte. Depois a gente viu que começou aí a produção da eletricidade, né? E o bondinho começou a rodar pelas cidades ajudando aí no transporte de pessoas. E aí a gente começa a ver aqui, ó, os carros. Você sabia que o primeiro automóvel foi fabricado na Alemanha no ano de 1886, gente? Há muito tempo atrás, né? Olha, esse senhor se chama Carl e foi ele o fabricante desse primeiro automóvel. Legal, né? Só tinha espaço para 2 pessoas, tá? Ele tinha 3 rodas, só tinha espaço para 2 pessoas e ele era movido a bateria. Era um motor e aquele motor ali inicialmente era muito pequeno, então ele andava muito devagar ainda, tá? Bem devagar, mas pelo menos ajudava no transporte, né, das pessoas. E aí a gente vai continuar falando sobre o surgimento dos automóveis, só que aqui no Brasil. A gente viu que esse carro aqui, ele foi feito lá na Alemanha, né?
lá em 1886. No Brasil, a gente só teve a produção do primeiro carro aqui no Brasil no ano de 1956, tá? E ele se chamava Romizeta. Ainda existem alguns exemplares da Romizeta, gente, aqui no Brasil, claro, que com pessoas que colecionam carros, né? E aí eu coloquei aqui 2 exemplos. Elas são carros bem pequenos também, mas eram bem mais rápidos do que aquele primeiro carro que a gente viu. E ele também só cabia 2 pessoas. É bem legal, bem bonito ele, tá? Bom, agora vocês vão resolver aí as questões da página 89 até a 93, tá bom? Vamos lá, dá o pause e bons estudos. Beijo, pessoal. Até a próxima.